Então, situação versus positivo. Bom, boa tarde mais uma vez. Vamos continuar a sessão do dia 7 de outubro, parte da tarde, a terceira parte, e dando continuidade ao tema contribuições previdenciárias, agora com o item 147, relatoria do doutor Caio e o interessado Leonel Gonçalves de Azevedo. Por favor, Caio, com a palavra. Ok, eu peço licença aos colegas para ir direto ao voto, que acho que já vai dar para compreender bem, porque ele é uma repetição da impugnação. O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço. E como visto acima, o recurso voluntário nada mais é que a própria peça de impugnação aqui reproduzida sobre a roupagem de recurso voluntário, não trazendo nada de novo, além do que já foi apresentado na impugnação e analisado pela autoridade julgadora de primeira instância. E sendo esse o caso, conforme facultou o parágrafo 3º do artigo 57, no anexo 2 do RICAF, transcrevo abaixo as razões de decidir de julgamento de primeira instância, os quais adoto como minhas razões e fundamentos para decidir neste voto. Conforme o relatório fiscal de folhas 35 e 36, a empresa não apresentou contabilidade, o que ensejou o presente lançamento por aferição indireta nos termos do artigo 427 da IN 3/2005. Assim, os salários de contribuição foram apurados considerando o salário de contribuição mínimo de 40% do faturamento da empresa e descontado o salário de contribuição declarado em GEFIP. Pela não apresentação da contabilidade, o contribuinte foi autuado por meio do auto de infração número tal, debicado de tal, julgado procedente por STJ por meio do acórdão tal. O lançamento teve por base o que determina a Lei 812, artigo 33, parágrafo 3º, abaixo transcrito. O dispositivo transcrito determina a apuração de contribuições por aferição indireta, sempre que deixarem de ser exibidos à fiscalização documentos ou informações. Nestes autos, o pressuposto condicionante do arbitramento encontra-se, pois, inteiramente verificado e comprovado. A impugnante afirma que, apesar dos livros terem sido apresentados a posteriori, os mesmos refletem a realidade dos fatos. Contudo, tal afirmativa não foi comprovada pelo auditor fiscal notificante, que informou que os livros apresentados não estão de acordo com as normas brasileiras de contabilidade e não atendem às normas do Departamento Nacional de Registro de Comércio, devendo o lançamento ser mantido integralmente. Não há como se acolher a alegação de que os salários de contribuição devem corresponder ao piso salarial da categoria, nos termos da Lei 812, artigo 28, para o terceiro, pois tal determinação legal trata apenas do limite mínimo de salário de contribuição, não fazendo qualquer menção à aferição indireta, como quer a impugnante. A multa moratória descrita na presente NFLD está prevista no artigo 35 da Lei 212, o que possui o devido respaldo legal. Sendo assim, a presente notificação de lançamento foi lavrada na estrita observância das determinações legais vigentes, conforme discriminado fundamentos legais do débito. Eu voto por conhecer o recurso e negar provimento com fundamentos nesses mesmos motivos, como voto, senhor presidente. Ok. Algum colega tem alguma dúvida específica? Vou passar a votação então, Mário. Acompanho o relator, presidente. Acompanho também. Ricardo. Acompanho. Também. Mila. Leonardo. Juliano. Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou negar provimento ao recurso para o item 147 e item 148, Luciano de Pontes Ramos. Fala, Caio, com a palavra. Ok. Esse processo também vou pedir para ir direto à análise do voto, porque ele é um recurso intempestivo. Tá? Como visto acima, alega o sujeito passivo que seria tempestivo o seu recurso, uma vez que teria sido cientificado do acórdão recorrido somente em 16 de janeiro de 2015, e que estaria remetendo o recurso voluntário via Correios ainda na data de sua expedição, 9 de fevereiro de 2015. De início, deve ser destacado que, pela documentação que consta dos autos, a ciência do acórdão recorrido ocorreu em 10 de junho de 2015, o AR, a folha 64, e não 16 de janeiro, conforme indicado pelo recorrente, indicado no registro particular anexado à folha 157. Assim, sendo o dia 10 de janeiro de 2015, um sábado, o termo inicial do prazo de que dispunha para apresentar o recurso foi o dia 12 de janeiro de 2015.
Tem outro erro de digitação lá em cima, tá? Não é 10 do meio de 2015, é 10 de janeiro de 2015. 10 de janeiro? Janeiro. Você botou junho ali. Tá, desculpe. Tá. Já corrigi. Uma segunda-feira, sendo que o termo final ocorreu no dia 11 de fevereiro de 2015, uma terça-feira. Acontece que, conforme registrado na parte inferior da folha de rosto, recurso voluntário, as folhas 148, e consignado às folhas 144 dos autos, o recurso voluntário foi protocolado pelo sujeito passivo diretamente no gabinete do delegado da Receita Federal em Recife, no dia 13 de fevereiro de 2015, não havendo nos autos prova alguma da remessa pelo contribuinte, pelos correios, do mesmo recurso, tal como alega em sua defesa. Assim, é certo que o presente recurso voluntário é intempestivo e, portanto, não pode ser conhecido. Por exposto, voto pelo não conhecimento do recurso. Ok, alguém pode dar uma olhadinha, talvez, até para ajudar na questão da tempestividade, sempre bom olhar. Na verdade, aqui, presidente, não é o dispositivo conheço parcialmente, porque ele tem uma preliminar de tempestividade. Conheço a preliminar de tempestividade e nego-lhe provimento. Ah, sim, ele entra com uma... preliminar, não, espera. A preliminar a questão de tempestividade. Não, olha só. A tempestividade é do recurso voluntário, não é da impugnação, correto? Isso. Do recurso voluntário. Não, mas aí a gente nem chega a examinar a preliminar. Aí, se ele entra com mérito, não, está correto. Eu acho que se ele questiona. Não conhecimento. Ok. Eu acho. Eu acho que seria. A partir do momento que ele questiona a preliminar. É que é difícil ver caso desse, assim. A partir do momento que ele questiona a própria tempestividade, é mérito. Não, o caso para mim está certo. Quando a gente, geralmente, né, os escritórios que tendem a ser mais rigorosos com esse tipo de coisa, eles abrem preliminares de tempestividade. Ainda que seja tempestivo. Você olha na estrutura da peça recursal, vem uma preliminar de tempestividade. Eu acho que o encaminhamento do Caio está bom por causa disso. Ele abriu uma preliminar de tempestividade, que ele está apreciando, que ele discute, né, Caio, justamente essa questão. Isso. É o primeiro item da defesa, essa colocação. Pois é, então ele tá conhecendo e negando. Não, tá certo, eu não estou discordando, eu concordo. Eu estava me lembrando como é que esse caso, que é difícil aparecer aqui, geralmente preliminar da impugnação que eles alegam. Mas, de qualquer maneira, alguém confere as atas, por favor, e talvez os autos para ver se não tem nenhuma remessa do correio, mas não que eu não acredite no Caio, mas só para segurança, né? É sempre bom conferir. Estou conferindo aqui alguns dados, tá? Aí ficaria assim, Caio, caso prevaleça, né? Conhecer parcialmente o recurso, apenas contra a preliminar de tempestividade, para na parte conhecida negar o provimento. Seria isso. Tá? Mas vamos ver se é isso mesmo, os colegas estão ajudando aí. Eu verifiquei aqui, eu acho que ok. O que ele alega é que ele recebeu no dia 16 de janeiro, mas isso é coisa interna lá, no prédio dele lá, aquele protocolozinho que vão chegando correspondências e ele passa. Isso foi depois que chegou lá, por exemplo, na portaria, ele só foi receber no dia 16, né? Aí está até aqui, ó, apartamento 401, né? Mas isso aí é interno deles lá, não tem a ver. No endereço deles. O AR é dia 10 mesmo, né, Mário? Perfeito. O AR é dia 12. O AR dia 12. É dia 12, é segunda-feira. Está na folha. O AR está na folha 146, 147.
46. Ok, podemos passar na votação, então? Eu acho que está tranquilo. Tranquilo? Tá ok. Mário, como vota? Acompanhe o relator, presidente. Também acompanho. Acompanho. Ludmila? Acompanho. Leonan? Acompanho também o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então ficou conhecido parcialmente o recurso, apenas quanto à questão da tempestividade. Na parte conhecida, negar provimento. E vamos passar para o item 149. Também com o Caio. Ok. Esse é mais simples ainda. É um caso, vamos direto para o voto, é um caso de decadência. Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acordo de primeira instância que apreciando a impugnação do direito passivo. Não, no voto, desculpe. Recurso é tempestivo e atende demais requisitos de admissibilidade, portanto ele conhece. O lançamento não merece prosperar. Não há o que ser discutido. O contribuinte impugna desde sua impugnação pelo reconhecimento da decadência sobre fato objeto do lançamento e esta somente não foi acolhida pelo acordo recorrido, pois à época de submissão ainda não havia sido declarada a inconstitucionalidade do artigo 45. Declarada a inconstitucionalidade, súmula CARF 148. Assim, tratando-se da exigência de não apresentação de livros caixa, livro-razão, do período de 5 a 11 de 98, e tendo o auto de infração sido cientificado ao contribuinte em 5/7 de 2007, não há a menor dúvida de que os fatos já foram alcançados pela decadência. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso para dar-lhe provimento. Ok. Dúvidas? Passar a votação, então. Doutor Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanho também. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Leonan? Eu acompanho também. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Eu também acompanho, então ficou dar provimento ao recurso. No item 149, agradeço aí, Caio. Eu sei que é difícil fazer tantos processos numa sentada, mas agora, graças ao seu esforço, vamos começar o dia de hoje. Chamando o primeiro item da pauta de hoje, o item 150. Agora muda a temática, é imposto na fonte, e o colega relator é o Leonan. Item 150 da pauta, temos uma série de 3, 6, 7 processos do mesmo interessado, Pirelli Pneus, e aí está com a palavra o relator para organizar a sua apresentação. Presidente, eu sugeriria começar pelo 152. Eu vou propor resolução, já adianto. Na verdade, a gente já discutiu essa temática anteriormente no colegiado, eu só não sei se foi a mesma composição, mas acho que sim, pelo menos em uma delas. A gente já baixou em resolução, a resolução não foi cumprida, e eu estou repetindo a resolução. Rony? Rony caiu. Tá sem áudio, Rony. Desculpa. Então, o que é que aconteceu? Na resolução, eles desceu para a unidade de origem e eles intimaram a gente, na resolução passada, a gente pediu para intimar o Ministério da Ciência e Tecnologia para saber uma informação sobre uma migração de um benefício fiscal. Foi baixado em resolução com esse propósito. Na unidade de origem, eles intimaram uma unidade regional no Sudeste do Ministério da Tecnologia. Eles não responderam. Como não houve resposta, eles mandaram de volta para a gente. Eu estou mandando repetir a resolução e estou sugerindo que intime aqui em Brasília, diretamente ao Ministério. Porque intimar essas unidades regionais, eu acho que talvez até por isso que não teve a resposta. Eu sugeriria para a gente ir mais rápido, como a gente está atrasado, ir direto para o voto. Ok. Para a proposta de resolução. Porque basicamente era os pontos com relação... eu estou abrindo 152... porque eu fiz a referência de todas as páginas nele. Admissibilidade. Página 7 da RES 152, o arquivo. O recurso voluntário tem todos os pressupostos de admissibilidade, portanto, sendo assim conheço do recurso. O recorrente requereu seja intimado para a produção de sustentação oral, quando inclusão do feito em pauta de julgamento numa intimação pessoal,
e na pauta já foi destacado isso aí, ele não postulou no prazo. Logo, não há o que se deferir o provimento a ser efetivado nesse capítulo. Prosseguindo do processo em julgamento. Desde logo, consigo que nessa sessão de julgamento estão sendo apreciados todos os outros recursos. Os itens 150 a 156. Da necessidade de realização de diligência. Antes de avançar na análise, após meu escrutínio, com base na diligência anterior e na moldura fática probatória que se decantou no caderno processual e nos debates do colegiado na primeira sessão de julgamento, em que foi convertido em diligência, entendo por bem apresentar voto de resolução, haja visto ser necessário ser concluída a diligência para melhor aclaramento, especialmente para buscar a verdade material. Isto porque, em apertada síntese, é necessário indagar-se do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília, DF, se houve ou não migração do recorrente do Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial PDTI para o regime da Lei do Bem, Lei 11.196, esclarecendo se foi deferido e se foi emitido ato autorizativo de migração publicado no Diário Oficial da União em benefício do recorrente em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 15 do Decreto 5798 de 2006, bem como é importante que o referido Ministério esclareça, sendo o caso, o alcance temporal dos respectivos efeitos e o contexto da portaria MCT número 698, de 29 de outubro de 2007. Ora, cuida-se de processo cujo debate, em suma, envolve o entorno da Lei 11.196, Lei do Bem, que trata de incentivos à inovação tecnológica, comumente conhecida como Lei do Bem. Referida legislação sobreveio para substituir o Programa de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial, PDTI. Especificamente, o embate resta, ao meu aviso, concentrado na aplicação do artigo 15, parágrafo 2º do Decreto 5.798 de 2006, que regulamentou a lei em epígrafe. Haja vista condicionar a fruição do incentivo à Lei do Bem a processo administrativo de imigração do PDTI para o novo regime a ser formulado perante ao hoje Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília. Vê-se neste contexto que a diligência é importante para a solução da lide. É preciso saber se houve ou não a migração, inclusive indagando acerca do ato autorizativo da migração, caso tenha ocorrido. Que o contribuinte aduz, e há verossimilhança nessa alegação, ter havido processo administrativo instaurado pleiteando a migração e que chegou a ser publicada a portaria MCT 698 de 2007, a qual, ainda que tacitamente, teria lhe otorgado a migração do PDTI para o regime da Lei do Bem. Neste diapasão é importante a manifestação do respectivo Ministério em referência para elucidar a quaestra do subexame. Ademais, cotejando a assertiva do contribuinte com o contexto probatório, é verossímil o quanto afirmado pela defesa. Entretanto, não tem o fato como plenamente certo, sendo necessário efetivamente buscar informações complementares junto ao Ministério responsável pelo processo de imigração, a fim de trazer clareza e certeza para a instrução da lei. Demais disso, em escrutínio anterior, ainda que com outra composição, este colegiado entendeu a unanimidade ser a diligência necessária, e uma vez baixado o processo em diligência, foi exarado em 15 de setembro de 2019, ofício dirigido para a representação regional do Ministério no Sudeste, em um endereço na cidade de São Paulo. Em seguida, emitiu-se despacho de encaminhamento, no qual importa destacar o seguinte conteúdo. Senhor chefe, atendendo a solicitação contida na resolução CAF, encaminhamos o ofício tal ao representante regional do Sudeste, que foi recebido em data tão, até a presente data não houve manifestação quanto à informação solicitada e propõe o retorno do processo ao CAF. Não houve intimação do contribuinte quanto ao procedimento de diligência, vez que não houve uma resposta do representante regional do Ministério, devolvendo-se ao CAF. Ocorre que, ao meu aviso, a diligência não restou suficiente e a intimação tida por não respondida não me parece a mais adequada, especialmente porque entendo que o correto teria sido oficial o hoje Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações diretamente em Brasília, para fins de atender aos esclarecimentos solicitados, ainda que, eventualmente, por questões administrativas internas, se for a hipótese, a unidade de origem necessita da intervenção de outros órgãos da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e do próprio Ministério da Economia, que eu não sei se eles podem oficiar direto, né, o Ministério, e eu não sei se por isso eles utilizaram aquela intimação para o regional. Mas aí, se for o caso, eles intimem alguém, o Ministério da Economia, para oficiar o Ministério. Eu não sei se tem alguma proibição de ato interno. Por conseguinte, entendo ser necessário insistir com a diligência, intimando-se diretamente o Ministério em Brasília, de modo que, antes de decidir a lide, deve-se concluir a diligência para aferir a certeza das provas, e só a partir de então deliberar-se de forma definitiva. Eis as razões da minha proposta de diligência, a fim de permitir a correta e segura aplicação do direito. Logo, proponho diligenciar os autos, e o dispositivo da diligência seria: ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a unidade de origem oficie diretamente o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação em Brasília a informar se houve pedido de recorrente de imigração do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial PDTI
para o regime da lei do bem, esclarecendo se foi deferido e se foi emitido ato autorizativo de imigração publicado no Diário Oficial da União em benefício do recorrente, em conformidade com o disposto no parágrafo 2º do artigo 15 do decreto 5.798, juntando o correspondente cópia do auto autorizativo da migração publicado, bem como esclarecendo, sendo o caso, o alcance temporal dos respectivos efeitos e o contexto da portaria MCT 698, de 29 de outubro de 2007. Na sequência, deve-se intimar o contribuinte para se manifestar acerca do resultado da diligência ou da omissão do Ministério. É como voto. É como propõe resolução de voto. É a mesma para todos os processos, tá? Porque só muda os períodos. Só lembrando, essa portaria, né, na verdade, a lei prevê que tem que ter um auto autorizativo, não decreto autorizativo, e diz que essa portaria substituiria, ou faria, às vezes, desse auto autorizativo, né? É porque essa portaria, ela cita o parágrafo 2º do artigo 15, que fala da migração. E essa portaria, na verdade, de forma mais expressa, ela revoga o PDTI. E aí o contribuinte diz, quando revogou o PDTI, automaticamente houve a migração. E a portaria fala do parágrafo 2º do artigo 15. Mas a portaria não diz assim um textozinho bonitinho. Resta revogado o PDTI, ela até diz que resta revogado o PDTI, mas ela não diz, resta revogado e por conseguinte está migrado. Por conseguinte ocorre a migração. E aí tem essa polêmica. Só deu uma coisinha. Eu vou... o Ricardo vai querer falar também. Eu, a princípio, vou acompanhar. Evidentemente, a gente sabe que talvez o processo retorne sem ser cumprido aí. Mas o fato é que a decisão é difícil mesmo, no sentido de que a documentação, eu acho até que um pouco que o recorrente ele poderia, talvez, ele mesmo, verificar que ele é interessado em permanecer nesse regime mais benéfico, né? Em buscar junto ao Ministério, tendo em vista a polêmica que está se que está sendo ali de posto, ele mesmo poderia buscar outros elementos junto ao Ministério, até para fins de comprovar que a portaria atende, assim, digamos assim, de ele ir lá, ele mesmo que é o interessado, chegar, a Receita Federal aqui não está aceitando isso aqui meu, então me dá esse outro documento aqui, porque ele traz essa documentação dele e chega e fica numa situação um pouco cômoda, né? Não, é isso aí, e eu acho que isso aqui significa isso e isso é isso. E eu acho que ele está um pouco numa posição, talvez, de uma certa inércia, mas eu não também, a questão do ônus probatório é um pouco complicada nesse caso, e os normativos não são claros mesmo, né? Ele faz uma interpretação desses atos normativos que eu não sei se é correta. Aliás, a ideia da resolução era justamente essa, pedir para a fonte desses atos normativos esclarecer os efeitos, o alcance temporal, etc. E só que não logramos êxito. Então, a princípio, eu não vejo, eu me lembro do contexto dessa discussão, e eu acho que seria mais ou menos esse. Mas, assim, passo a palavra para o Ricardo, acho que ele queria fazer considerações, por favor. Nós temos pelo menos outras 2 resoluções em andamento, um grupo de resoluções, uma do Dr. Rorildo e uma minha, nesse mesmo sentido. No meu caso, houve até sustentação oral e optou-se por pedir a informação. E saberíamos já desde aquela época da dificuldade, nós dependemos da informação. Sim. Ok, o Dr. Mário quer se manifestar? Eu não conheço o precedente da turma e também, no caso específico desse processo, que é muito grande para folhear, qual é que seria o inconveniente da gente mandar a intimação para o contribuinte apresentar esses dados? Porque ele é o grande interessado. Caso ele não apresente, aí a inépcia dele poderia gerar consequência para a gente. Então, eu queria saber se tem algum inconveniente, qual seria. Porque aqui está pedindo para apresentar o ato autorizativo e a portaria publicada. Então, ele, obrigatoriamente, ele tem que ter isso. E isso, inclusive, é publicado na consta da internet. Eu queria saber se não seria mais
eficaz, e aí a penalidade, entre aspas, seria a inépcia dele julgar da forma que tiver o processo. Não, mas pelo que eu me lembro, não é muito bem esse o caso, Mário, na verdade. Ele trouxe a portaria. A questão é se a portaria ela se adequa digamos assim, ao que prevê esse decreto como ato autorizativo. Ele trouxe a portaria. E ele, no entendimento dele, se eu me lembro, a Eleonã, e talvez possa esclarecer, a argumentação dele, eu não me lembro se ele disse que esse ato... Ele trouxe a portaria, ele trouxe o requerimento de imigração, ele trouxe documentos mais atuais do Ministério, dando a entender que ele já teve a migração, que o Ministério aceitou a migração. O que não existe é um ato expresso dizendo que ele migrou. Existe essa portaria que revoga o regime anterior e cita o artigo que daria direito à migração. Mas não tem um ato assim dizendo, houve a migração. Ou seja, mas o que parece é uma atecnia do próprio Ministério em ter emitido um ato de migração lá atrás. Mas tudo que dá a entender que houve migração, o contribuinte do que era possível ele trazer, ele trouxe. Eu concordo em termos, que eu acho que ele repito, mesma situação que às vezes se pede o contribuinte, por exemplo, depósito bancário, o contribuinte ele vai lá, pede para o banco os tratos de movimentação financeira, e o banco diz, não vou entregar, e aí, aí a gente chega e manda o banco entregar. Não, ele tem em tese de mostrar que houve uma resistência do banco com um protocolo dizendo, olha, me entrega, há uma resistência do banco em me entregar aqueles documentos, então eu autorizo vocês a quebrar esse sigilo. Qual eu estou fazendo aqui? Porque eu acho que ele poderia sim, tá? Embora possa se considerar aí, talvez, que ele já fez demais, mas eu acho que ele poderia sim, tendo em vista essa situação de que não está sendo aceito esse documento, porque essa documentação que ele está apresentando como apta ao seu direito, ele realmente fazer uma petição lá. Na verdade, ele sabe melhor, inclusive, pelo jeito do que os próprios órgãos fazendários, em qual setor lá se dirigir. Olha, na verdade, aqui estou com um impasse aqui do plano de receita, estou com a portaria aqui, a interpretação que eu tenho, o processo administrativo que eu tenho junto ao Ministério, está dizendo que isso é o entendimento que eu tenho, que isso aqui é suficiente, mas eles não estão com esse problema. Eu poderia protocolar uma petição lá, e lá eles montavam um processo simples, mas ele comprovar que fez esse pedido, mas ele ele trouxe essa documentação, para mim isso é suficiente, e pronto. Então, assim, eu já observei isso, eu acho que está um pouco numa certa... e eu acho que daria para fazer isso, né? Agora, se não trouxe, se dá, sabe? Então, eu não acho que ele trouxe tudo que ele poderia ter trazido. Eu não vejo ele buscar junto ao Ministério outros elementos, assim, de convencimento, tendo em vista essa situação que está causando, e é uma situação séria, né? Que tem repercussão financeira grande para ele, quer dizer, não entendo muito, assim, eu acho que poderia estar melhor a questão probatória, a formação da questão probatória por parte dele. Mas o Mário levantou a mão aí, não sei mais, pode falar? A gente vai olhando aos poucos, isso é ruim, né? Mas aqui na página 1587 tem um ofício do Secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse ofício está dirigido à empresa, né, pelo escritório de advocacia da empresa. Ele fala em atenção ao assunto, constante seu e-mail datado e tal, que trata da questão da regularidade de migração da empresa Pirelli, o seu direito de aproveitamento dos benefícios da lei do bem, informou que já analisou, que o Ministério analisou o pleito, tal. No final, o último parágrafo, assim do ponto de vista do Ministério da Ciência e Tecnologia, entendemos que a publicação da portaria 823 de 2006, no Diário Oficial, em caráter retroativo, concedeu à empresa o direito de usufruir dos incentivos fiscais do capítulo 3 da Lei do Bem a partir de 1º de janeiro de 2006. Tem muita, assim, isso foram 1587 e 1588 aqui no processo. Sim. Então, o que a gente está pedindo lá para o Ministério, né? Os colegas, eles conhecem, né, bem, tanto o Ricardo quanto eu não fui relator dessa parte. Agora, que tem uma manifestação, né? Então, assim, e no decreto diz que precisa de um ato autorizativo.
Não sei, enfim, acho que a gente tem que decidir, pode ser, não sei se talvez seja o caso, talvez se o Mário quiser pegar uma vista de mesa para dar uma olhada nesses detalhezinhos, não sei também, vista de mesa ou vista coletiva, dado que a formação mudou bastante. Eu, da minha parte, não vejo problemas aí, nenhum acompanhar o relator, não, né? Só estou para essas ponderações só porque, mas eu não vejo problema. Falou, Ludmila? Eu acho, só que como, né, o relator colocou que não foi cumprida a diligência, claro que cada um tem sua livre convicção, mas é como se tivesse algo ainda em curso que a gente determinou sem o devido cumprimento. Okay. Inclusive, eu estou entendendo também que o cumprimento foi mal feito, né? Intimaram um escritório regional lá no Sudeste, quando deveria ter intimado o Ministério em Brasília. Ok. Não sei, eu estou pronto para votar. Eu acho que poderia ser, acho que um caminhamento é bem razoável, o caminhamento do relator. E, evidentemente, se voltar sem a resposta adequada, de novo, mandar para o Brasil e não responderem nada, o que é uma possibilidade razoável, mas a gente não sabe, eles podem até resolver, inclusive, né, podem até esclarecer essa situação. A gente vai ter, pelo menos vai ter aí os processos vão ter que ser encaminhados, até porque eles não vão se recusar, sem uma fundamentação, a cumprir a determinação aqui do CARF, né, a unidade de origem. Então, não sei. Se alguém quiser pedir vistas ou quiser divergir, até a hora, senão a gente pode votar. Não, eu acho que essa intimação Brasília é menos efetiva do que a representação regional sobre isso, na minha opinião, viu? Porque cair no Ministério em Brasília é muito mais, a dificuldade é maior, mas isso aí eu acho que é problema da unidade. Ela pode oficiar, você falou da questão da dúvida, isso acontece normal, eles oficiam o Supremo Tribunal Federal, oficiam ministérios, não há problema nenhum dele fazer esse ofício. Eu acho que era só devolver e falar, cumprir a diligência, porque não foi cumprida. Aí você pode até falar, né? A Gabriela falou que não foi cumprida, na verdade foi cumprida. Só não teve efetividade, né? Ele cumpriu, ele intimou. Agora, mas reiterar, tal. Mas eu não me oponho ao encamamento também, não. Apesar de eu achar que no processo já... Então, se o doutor não se opõe, então o senhor acompanha? Acompanha. Acompanha. Martim? Acompanho também. Ricardo? Eu acompanho, acredito que deve ser tentado mais uma vez. Ok. Ludmila? Acompanho. Caio? Acompanho. Juliano? Acompanho. Também vou acompanhar, e aí, se evidentemente fazer diligência nos termos propostos pelo relator, para oficiar aí agora o Ministério Direto em Brasília, para ver se a gente consegue, ao final, esclarecimento desses pontos. E aí, eventualmente, retornando, a gente realmente não vai ter como, vamos ter que aí trabalhar com a questão do ônus de prova, né? E da qualidade dos elementos probatórios dos autos para poder dar um fim à lide, ok? Então fica importante também que, evidentemente, eles cumprem, né? Senão a gente vai ter que mandar de volta. Mas acho que eles vão mandar depois dessa, eles mandam para Brasília, independentemente de qualquer coisa. Tá bom, então esse resultado fica para quais, doutor Leonardo? 150 a 156. Exatamente o mesmo dispositivo. Tudo igual. Tudo igual. Ok, então a penalidade de voz fica convertido em diligência entre 150 e 156, já que é exatamente o mesmo teor, a gente faz esse julgamento conjunto se ninguém se opor, ok? E então passemos ao item 157, a doutora Ludmila agora. Obrigada, presidente. Esse caso eu fiquei até um pouco tendente a não conhecer, mas eu acabei conhecendo, porque é um recurso que me parece meramente protelatório, só tentando resumir um pouco. Um acréscimo patrimonial a descoberto. O recorrente, apesar de... Eles tentam várias intimações, então, e sempre aparece com um AR devolvido porque é desconhecido, só que de fato o domicílio fiscal, até pelo endereço que consta na impugnação,
vê-se que essas correspondências elas foram devolvidas não por não se localizar ali a parte recorrente, mas simplesmente porque não queria receber. Então, foi feita uma intimação editalícia, ele compareceu, apresentou uma impugnação, de certa forma extensa, está aí colacionada, folha 55 a 67, transcrevendo uma série de emendas de diversos acórdons, alguns dispositivos legais, e fala que não poderia prevalecer o crédito, considerando que todo o rendimento recebido foi recebido no mês de dezembro de 2003 e dezembro de 2004, quando a lei determina que seja distribuído para todos os meses, então uma insurgência contra a forma de apuração, e ainda diz que teria devidamente comprovado esse acréscimo, o que, pelos motivos que eu já até elucidei, não é feito. Ele apresenta, novamente, né, intimado pela via editalícia, ele apresenta aplicando os mesmos argumentos, inclusive com várias passagens idênticas. Eu fiz o apontamento que, por violar o princípio da dialeticidade, seria até possível não cogitar o não conhecimento, que limita a replicar ipsis literis as razões apresentadas na peça de impugnação. Como relatado desde sempre, vem ora recorrente esquivando-se receber as intimações em seu domicílio, sendo este recurso de caráter meramente protelatório, mormente por não ter acostado um único documento a estes autos para comprovar as suas lacônicas alegações, só que para privilegiar uma solução de mérito, eu vou conhecer do recurso, por estar presente os pressupostos. Ele fala que, eu coloco, sem qualquer amparo, afirma que o valor apurado como rendimentos não comprovados corresponde a 80% do montante declarado como proveniente da atividade rural e que a variação não poderia ter sido anualmente aferida. Em relação a essa nulidade, eu, me valendo da disposição da autorização do regimento interno, eu aderi às razões da DRJ, que explica, né, essa questão de que a apuração é feita mensal, mas que ela é devida só no final do ano, por ser um imposto complexivo e submetido a ajuste. Então, eu fiz a transcrição do que consta nos votos da DRJ e, igualmente, por não ter nenhum documento acostado, só alegações genéricas, também replico o que foi constatado pela instância ACOR ante a ausência de comprovação do alegado pelo recorrente. Então, meu encaminhamento seria de negar provimento ao recurso. Ok, obrigado, doutora. Está aberto o espaço para esclarecimentos, dúvidas. Eu acho que está bem apresentado. Para mim, tá, eu não tenho. Também está bem apresentado para mim. Ok. Doutor Mário? Hoje. Ok. Pronto para votar? Sim. Caminhamento da doutora, então, é negar provimento, né? Isso, negar provimento. Ok. Mário, como vota? Acompanhe a relatora. Acompanho também. Acompanho. Ricardo. Caio. Acompanhe. Leonan. Acompanho. Juliano. Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanha, então ficou o negar provimento ao recurso por unanimidade no item 157, passo a palavra para o Juliano, item 158. Perfeito. Eu vou diretamente ao voto. O recorrente é Rubens Leme e a gente vai tratar aqui de tempestividade e impugnação, tá? Então, por isso eu vou diretamente ao voto, se vocês me permitirem. Admissibilidade. O recurso é admissível, tem todos os pressupostos de admissibilidade. Do mérito. Inicialmente, é necessário esclarecer que o objeto do presente processo administrativo se refere à tempestividade da impugnação interposta em relação à compensação indevida
de imposto de renda retido na fonte em relação ao ano calendário 2004. Portanto, somente sobre este objeto faremos análise. Pois bem, o ponto principal dos presentes autos restringem a tempestividade da impugnação apresentada. A DRJ de São Paulo acertadamente considerou intempestiva a impugnação. De fato, conforme se verifica os autos, houve a tentativa de entrega da notificação do lançamento do imposto de renda, folhas 24, sem êxito. Diante da não confirmação da entrega, da notificação do lançamento por via postal, foi feita a notificação por edital malha fiscal 0006, período de fixação dia 15 de dezembro de 2009 a 30 de dezembro de 2009, com data de ciência dia 2 de fevereiro de 2009, e folhas 25 a 26. Ora, o artigo 15 do decreto 70.235/72 estabelece que o prazo para a apresentação da impugnação é de 30 dias contados da data de que for feita a intimação da exigência. Aí eu cito aqui o artigo 23, parágrafo 1º. Deixo de lê-lo. De se notar, portanto, que a notificação do recorrente foi feita regularmente, conforme determina o decreto 70.235. Confira-se que, considerando a ciência da notificação dia 2 de fevereiro de 2009, o recorrente poderia apresentar a impugnação até dia 4 de março de 2010, tendo apresentado somente... Desculpa, 2010 aqui, tá, gente? Eu tenho um erro de ano, mas tudo bem. Somente em 14 de junho de 2010. Foi apresentado fora do prazo legal de 30 dias. Nem se diga que houve incompetência dos Correios, eis que comprovados nos autos que foi realizada a tentativa de entrega, folhas 24. Vou diretamente ao dispositivo. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas com relação à matéria relativa à tempestividade da impugnação, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Esse é o meu voto, presidente. Não estou te escutando, Ronier, desculpa. Desculpa, não tirei o microfone. Às vezes eu tenho que tirar porque o cachorro late aqui e fica difícil. Tem que ficar fechando toda hora. Os questionamentos, doutores? Tem um edital. Por favor, fique à vontade. Tem um edital, Juliano, as folhas 25, porque parece que ele não foi devolvido, né? O AR, que está as folhas 24, ele foi devolvido. Aí teve o edital. Oi? Aí teve o edital. Aí ele teve edital 25 a 26. Isso. Aí você está contando, do edital. Do edital. O edital... E ele na própria impugnação, Ludmila, ele já confessa. Ele já confessa que é intempestivo. Ah, tá. Peraí, eu não achei ela aqui. Folhas 2 a 5. Juliano. Oi. Eu só tenho uma observação na admissibilidade, que você disse que atende todos os pressupostos e no dispositivo você vai dizer que conhece parcial. Ah, tá bom. Para deixar tudo parcial. Tá bom, vou retificar isso. Obrigado, Leonardo, bem apontado. Por mim tá ok. Ele fala bem extemporaneamente. Tanto é que ele alega, ele fala que em preliminar alega que, embora fora do lapso temporal, em dias atuais existe a percebibilidade processual, do ordenamento processual para ser aceito fora do prazo. Não, perfeito. Todos esclarecidos? Sim. Doutor Mário? Acompanho o relator, presidente. Martim? Também acompanho. Ricardo? Acompanho. Ludmila? Acompanho. Acompanho o relator. Leonan? Acompanho o relator. Eu também acompanho, então ficou conhecer parcialmente o recurso, apenas com relação à matéria relativa à tempestividade, da impugnação para a parte conhecida negar de provimento. O próximo é da minha relatoria, está associado a um paradigma de repetitivos. O processo é simples, eu vou passar impugnação da pessoa física, na verdade, ele é relativamente impugnação na fonte, mas associado à pessoa física. Eu vou ler, porque não é extenso. O contribuinte, o lançamento existe em 2007, na verdade 2006, compensação indevida do imposto de renda retido na fonte de duas fontes pagadoras, Simpel e Impasa. Então, ele
questionou algumas ele fez alguns questionamentos aqui na impugnação. Eu vou direto para as argumentações do recurso voluntário. Na verdade, isso foi analisado primeiro pela própria autoridade, só para ser importante, a própria autoridade lançadora fez um despacho decisório na malha, dizendo que não foi comprovado recolhimento do imposto de renda pelas fontes pagadoras, sendo que a Simpel, que é uma das fontes pagadoras, ele é sócio. E em relação à outra, ela é uma empresa que ele não é sócio. Então, são duas fontes pagadoras, uma ele é sócio e outra ele não é. E não foi comprovado o recolhimento. Então, ele complementou a impugnação por meio de um outro documento, mas ainda assim foi mantida a exigência. Então, ele interpôs recurso voluntário, questionando a intimação via postal. A Receita Federal do Brasil deveria ter compulsado os documentos que tinham sido os facilitadores, ou seja, os documentos estavam nos próprios sistemas de receitas, não havia motivos para pedir esclarecimentos para ele, e que ele recebeu os comprovantes de rendimentos e das fontes pagadoras e preencheu suas declarações de acordo com esses comprovantes. E aí disse que ele só poderia responder solidariamente pelo tributo, ainda que na condição de sócio, caso tivesse agido dolosamente. E aí faz uma anotação de que o decreto-lei 1736 não foi excepcionado pela Constituição Federal e pede a nulidade do lançamento. Eu estou conhecendo do recurso, estou colocando aqui que todos sabemos, né, é a súmula CARF número 9 e súmula CARF número 46, ou seja, de que não há preferência para intimação pessoal frente à postal. Ele disse que teria que ter sido intimado pessoalmente primeiro, é a súmula CARF número 9, e também em relação à questão dos dados dos sistemas da Receita, que tinha que ser intimado previamente, com base na súmula CARF número 46, está expressa a possibilidade de aceitação da possibilidade do fisco realizar o lançamento sem intimação prévia do contribuinte. E eu anoto ainda que pese o fato de a repartição fazendária possuir em seus arquivos diversas informações relativas a fatos tributários, dadas as obrigações acessórias estabelecidas pela lei, que abarcam amplo leque de contribuintes responsáveis, é perfeitamente possível que sejam buscados dos interessados as confirmações e complementações de dados, como, aliás, o artigo 928 do Decreto 3.000, então vigente, Estado pelo autuado, se dispunha. Tocante à questão de fundo, que versa sobre o mérito da contenda, né, ainda que, ao final, o interessado pleiteie a nulidade do lançamento, resta incontroverso ter o recorrente recebido rendimento das fontes pagadoras Simpel e Impasa. Tais empresas, a figura da legislação que eu coloco aí, deveriam ter retido e recolhido o imposto de renda na fonte sobre tais rendimentos, fornecendo o correspondente comprovante de retenção ao contribuinte para que este pudesse deduzir essas importâncias do imposto devido no ajuste do exercício. A espécie, tem-se que o contribuinte apresentou, junto com a impugnação, documentos intitulados comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto na fonte, relativamente a ambas as fontes pagadoras, nos quais está assinalada a retenção questionada. Contudo, nas DIFs transmitidas por aquelas, a Receita Federal do Brasil, não consta que tenha havido tal retenção. No caso da Simpel, tem-se firmado também, nos autos, sem controvérsia, ser o contribuinte sócio administrador da empresa, que atrai a incidência do Decreto-Lei número 1736/79, que está aí citado, e que cujo artigo 8º são solidariamente responsáveis com sujeitos passivos, acionistas controladores, diretores gerentes, etc., pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e sobre imposto de renda retido na fonte. E a responsabilidade das pessoas referidas nesse artigo restringe ao período da respectiva administração, gestão e representação. Mas isso não tem dúvida que ele continua sendo, inclusive, sócio administrador da empresa. E aí ele diz que esse decreto-lei não foi excepcionado pela Constituição, não estaria mais válido, mas aí eu aplico a súmula 2. Tá? E de qualquer maneira, faço o apontamento que os decretos-leis edictados sob a égide da Constituição Federal de 67 têm força de lei e não reconhecidas suas conformidades com o ordenamento jurídico vigente, de maneira definitiva e com efeito erga omnes pelo Judiciário, devem ser observados pela administração Pública Federal frente ao princípio da legalidade.
Não por acaso, as disposições desse decreto vêm sendo reproduzidas no RIR, tanto os editados após a Constituição Federal de 88, vídeos decretos 3.099 e o mais recente, 9.580, contém essa mesma disposição de responsabilidade dos sócios pela retenção na fonte. Então, sendo recorrente sócio da referida empresa, ele sendo perfeitamente possível, nessa condição, verificar os dados a serem preenchidos na sua DPF junto àquela, não se vislumbram motivos a afastar a incidência do citado artigo do Decreto-Lei número 1768/79, devendo ser assim mantida a autuação particular. E esses são os precedentes recorrentes do CARF, então aí acórdãos da Câmara Superior de 2018, 2019, 2020, tá? Já no que se refere aos valores retidos pela Impasa, essa empresa, não há menção nos autos de que o interessado seja sócio ou dirigente dessa empresa. A autoridade revisora, no despacho número tal, arguiu que não houve comprovação documental de efetiva retenção do imposto de renda perante essa fonte, referente a essa fonte pagadora, entendimento ao qual aderiu a decisão atacada. Veja ser incontroverso que o recorrente recebeu rendimentos da referida pessoa jurídica e, assim, não havendo recolhido o imposto sujeito à retenção por antecipação e já transcorrido o período de apuração, o gravame deve ser cobrado do beneficiário pessoa física, sem prejuízo da imposição da multa isolada à fonte pagadora, como ressalta o parecer normativo número 1 de 2002, artigo 722 e 725. Esse fria-se a posicionamento reiterado do experiência do CARF, então a acordo da Câmara Superior, e também o entendimento do STJ, aí, colacionado. Mas, de todo modo, tem-se que a fonte pagadora em questão forneceu comprovante de rendimentos nos quais é assinalada a essência de retenção, levando o contribuinte ao preenchimento equivocado de sua declaração do imposto de renda. Ainda que não tenha se insurgido especificamente contra a lavratura da multa de ofício, é fato que, ao longo de sua defesa administrativa, o contribuinte vem aduzindo que o lançamento seria insubsistente, sendo apresentado como nos fundamentos o fato de ter preenchido a declaração com base nas informações equivocadas prestadas pela fonte pagadora, o que, se, como visto, não é motivo suficiente para o postulado cancelamento da autuação da ASO à exoneração da multa imputada. Então, eu estou aplicando aí a súmula CARF número 73, né, que ele foi induzido a erro pela fonte pagadora. Ele prestou a sua declaração de acordo com o comprovante de rendimentos constante, fornecido pela fonte pagadora e constante nos autos. E aí ele faz algumas outras... ele cita as decisões ali judiciais, dizendo que não diz respeito ao caso concreto, e ele também se refere ao 37 da Lei 9.784, mas da 9.784, mas só que são normas que não se aplicam ao processo administrativo fiscal. Então, eu estou dando parcial provimento para excluir a multa de ofício do lançamento, só no que se refere à compensação associada à pessoa jurídica Impasa. Tá? A outra, como ele é sócio, prepondera aquela responsabilização dele até por força do decreto. É esse o voto. Dúvidas? Não passa a votação. Mário, por favor. Eu fiquei numa dúvida aqui relativamente à Impasa. Houve retenção na fonte dos pagamentos que ele recebeu? Não, o que houve foi a entrega de um comprovante da Impasa dizendo que havia retido na fonte, mas o recolhimento é comprovado, né? Não há o recolhimento. Eles forneceram, as duas empresas forneceram comprovantes dizendo que tinham retido, mas só que nenhuma das duas recolheu. Basicamente isso. Só que uma dessas ele é sócio, aí ele responde. Sim, eu vi. E a outra não, né? É basicamente isso. Esse é o batimento, o DIF-DAF, né? DIF-DAF. Poderia se atribuir ao contribuinte o fato da empresa não ter recolhido. Isso aí é a jurisprudência unânime. Ele é sócio, então... Não, no caso da Impasa. No caso da Impasa. Não, no caso da Impasa... Ele não é sócio. Ele é responsável pelo parecer, né? Ele é parecer... se a empresa não recolheu, independentemente disso, ele é obrigado a aparecer da PFN, bastante antigo, né?
exatamente para esses casos. Ele não se exime da responsabilidade a empresa não recolheu, a fonte pagadora não recolhe, mas ele responde pelo valor. Ele tem que oferecer toda a tributação, né? E ele ofereceu levando em conta como se houvesse recolhimento. A informação é porque eu estou falando o seguinte: imagina que você é empregado da empresa. O parecer normativo 1 de 2002, da Receita Federal. É bem antigo já. Você não aí. Qual que é? Parecer normativo RFB número 1 de 2002. Isso é bem tranquilo, mas enfim. Pode dar uma pesquisada se quiser. 2002? RFB número 1 de 2002. Ele responde por tudo e a fonte pagadora paga a multa isolada. É autuada pela multa, tem uma multa isolada que é imputada. Após a entrega da declaração de ajuste, ele responde por tudo. Eu estou vendo um mesmo, aqui no meio ele fala: ocorrendo a retenção no recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa e os juros, devendo o contribuinte oferecer o rendimento, a tributação e compensar o imposto retido. Sim, mas não foi retido. É exatamente o caso. Mas ele não tem um comprovante de retenção? Ele forneceu um comprovante dizendo que ele teve, mas não houve retenção. Assim, quer dizer, entendeu? Está claro que não teve retenção? Sim. Não houve recolhimento aos cofres. A empresa... Não, retenção ou recolhimento? Ele recebeu um dinheiro. Oi? São duas coisas. Eu falo assim: imagina você é empregado de uma empresa gigante. A empresa começa retendo o funcionário e ela não faz os recolhimentos. Ela está sonegando lá, deixando... O funcionário não é... Ele não tem esse controle para vigiar a empresa se ela está retendo, se ela está pagando. É isso que eu estou na dúvida dessa Empasa, que não é sócio nem nada. O entendimento que eu sempre tive foi divergente. Ele responde pelo imposto como total. Aí, eu nunca vi esse entendimento. Você tem algum precedente nesse sentido? Eu estou vendo aqui o parecer mesmo. O parecer está falando: ocorrendo a retenção no recolhimento, será exigido da fonte pagadora a multa e juros, devendo o contribuinte oferecer o rendimento da tributação e compensar o imposto retido. O que está discutindo é se teve a prova da retenção, né? O Martim está querendo... Martim, quer falar, Martim? Rony, pelo que eu também sei desse assunto, quando uma empresa retém o valor do funcionário e quando o funcionário comprova que foi retido o valor via extrato bancário ou contra-cheque, se ele comprova que sofreu o ônus da retenção, esse valor ele pode compensar. Então deve ter uma fraude, que hoje aconteceu, tivemos processos ligados à fraude aqui no CARF, né? Que, por exemplo... Se eu me expressei bem aqui, deixa eu ver o caso aqui, de novo. Você pode ser de mesa para dar uma olhada melhor aqui no voto? A gente passa adiante. Pode ser? Pode ser. Eu posso estar me confundindo aqui com... Vamos seguir amanhã, então. Melhor, né? Para que horas são? Esse voto em si seguir amanhã. Seguimos com outros hoje, mas esse seu amanhã. Não, mas esse fica vista coletiva, até para dar uma olhada. Isso. Eu não posso pular. Tá? Então fica vista coletiva e a gente passa para o próximo. Eu posso ter confundido alguma coisa aqui, você está falando. Ok. Aí o próximo seria imposto da pessoa física mesmo, né? É com a Ludmila. Só fazer uma consideração antes. Rony, eu te mandei uma mensagem. Com relação a esse ponto do que o Martim falou, da retenção, tem um parecer da COSIT, número 1, de 24/9/2002. É verdade. Que fala justamente... Mas é esse que nós estamos trabalhando. É esse que está aberto na tela aqui. Esse não é aberto, tá. Então, porque eu fechei aqui, que eu tive um prêmio. Não, tranquilo. A Ludmila mandou uma mensagem aqui, eu estou lendo. Vamos fazer o seguinte, vamos julgar, esse fica a vista de mesa coletiva, vou dar uma olhada. E a Ludmila, ela acha que dá para fazer mais 3 e depois aí a gente encerrar. Pode ser, gente?
São os três de José Leão Carneiro interessado, e tem 162 a 164. Só uma dúvida, Rony. Oi. Esses itens 160 a 161 da pauta são repetitivos associados a esse meu, que é paradigma. Ah, tá. Tá bom. Tá? Porque não tem essa indicação. Ficam todos com vista de mesa coletiva, eu vou dar uma olhada. Talvez eu tenha que dar uma confundida aqui. A ideia realmente é essa. Então, eu vou passar a palavra para a doutora Ludmila, 162. Tá certo, obrigada, presidente. Só fazendo um esclarecimento, são processos bastante simples. Todos eles têm uma pequena divergência entre si, mas eu vou fazer esses apontamentos ao longo da análise de cada um. Mas, em síntese, o que aconteceu aqui? O recorrente, ele foi patrono em umas umas reclamações trabalhistas, uma que culminou com uma prolatação de sentença, as outras com acordo. Só que o que ele faz? Ele recebe o valor a título de honorários advocatícios e como a retenção da verba trabalhista, naquele crédito, né, aquelas verbas pagas em benefício aos clientes desse recorrente, ele acaba utilizando dessa retenção feita dessas verbas em benefício próprio. Eu vou só pedir para ler, então, para ficar mais claro, e a gente vai aproveitando, e nos próximos dois eu só pontuo a diferença. Então, o recurso do José Leão Carneiro contra a acorda da DRJ de Porto Alegre, que rejeitou a impugnação para manter a exigência de 29 mil e poucos, referente aos honorários advocatícios recebidos da Companhia de Eletricidade do Estado Coelba, sem comprovação da efetiva retenção de imposto de renda no ano calendário de 2008. Ele pega, esse pagamento foi feito pelo reclamado, as partes reclamantes, do qual ele era patrono, e ele faz a utilização desses valores. Em sua peça, alega em síntese que o imposto compensado teria sido devidamente retido conforme estipulado no contrato de honorários advocatícios e peticionado no juízo trabalhista. Ao apreciar a única tese, tem um erro material aí, declinada, restou o acórdão assim emendado, imposto de renda retido na fonte sobre decorrentes de ação judicial recebido pelos autores da ação, não pode ser compensado pelo advogado que as representou. Ele apresenta o recurso, aqui nesse caso não há documentação apresentada em sede recursal. Só que o do final 33, ele já faz esse pedido, tá? Aí uma primeira diferença. Então, cinge-se a controvérsia em perquirir ter sido ultimada a retenção do imposto de renda incidente sobre os honorários pagos em virtude dessa reclamatória trabalhista que eu enumero aí. De acordo com as autoridades fazendárias, constatou-se a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte pelo recorrente. Para amparar sua pretensão, ele escora na cláusula B do contrato de honorários que fala que, pelos serviços, ele terá direito a 25% decorrente da ação a título de honorários. O que não fala nada, né? O fato de o recorrente ter precedido, né, o levantamento do alvará, porque ele chega a falar isso também, que ele faz o levantamento do alvará, que isso foi deferido pelo juiz, mas o fato dele ter precedido esse levantamento em nada influencia no deslinde da controvérsia. Isso que significa apenas que ao recorrente foram outorgados poderes para receber valores cujo beneficiário era o reclamante por ele representado. A cláusula B estipulou que a verba seria de 20% sobre o valor total fixado ou fruto da celebração do acordo. O recorrente pleiteou-lhe fossem os valores pagos diretamente pelo juízo. Ele junta essa petição de recebimento desses honorários diretamente do juízo trabalhista. Entretanto, no discriminativo da atualização de cálculos, inexiste qualquer menção de retenção dessa verba honorária, tampouco alguma guia de previdência social, ou os alvarás para levantamento. Então, na documentação acostada, tenho que, na esteira do que decidido pela instância ACO, somente os reclamantes poderiam compensar o IRPF. Isso porque os honorários pactuados entre o recorrente e o seu cliente são pagos por este e não pelo juízo da vara trabalhista. Então, eu estou negando o provimento ao recurso.
Posso algum esclarecimento nesse, ou é melhor passar para os outros já fazer a diferença e vocês levantam as dúvidas junto? O que vocês preferem? Eu acho que qual seria a diferença dos outros, assim, basicamente? Tá. A diferença do outro, o final 78, é um outro acordo, porque esse aí foi feito um termo de conciliação. Aí tem esse termo de conciliação, então a origem da ação é diferente, né? E aqui também, deixa eu ver, não, mesma coisa, é só isso mesmo, é só a origem dessa verba, que foi um acordo celebrado por outros reclamantes do trabalhista. E a diferença do 163 para o 164 é que no 164 ele pede juntada de novos documentos no recurso voluntário. Eu deferi a juntada desses documentos, porque são documentos trazidos da ação judicial que não estavam nos outros dois processos. E analisando esses dois documentos, o que a gente vê é que o juiz, na verdade, ele realmente tem lá todas as páginas com o pedido, com o indeferimento, igual nos outros. Só que ele não tinha trazido antes na impugnação. Ele neste processo aqui, só é feito em juntada em grau recursal. Só que eu defiro e eu aprecio também, e não tem nenhum impacto na controvérsia. E o último seria? O último seria isso. Ele traz uma juntada em grau recursal. A origem do acordo é até o mesmo. Ele patrocina várias partes. Então, o mesmo acordo, nos dois, o processo 163 e 164 são o mesmo acordo, só que no 164 tem um pedido de juntada de documento em fase recursal. O 162 é um acordo diferente, ele se escora para compensar numa cláusula contratual firmada entre as partes, e no 163 e no 164 é um acordo firmado judicialmente, uma transação, né? Uma conciliação. Ok, o Caio quer fazer uma parte, por favor, Caio? Eu estou querendo entender exatamente o que está acontecendo. Pelo que eu entendi, Ludmila, você me diga se eu estou enganado. Ele recebe, ele peticiona para receber todas as verbas trabalhistas que ele ganhou em nome dos clientes, ele recebe integralmente. E sobre essas verbas trabalhistas, há uma retenção na fonte de imposto de renda. E aí ele pega essa retenção na fonte sobre toda a verba e deduz no imposto de renda dele, é isso? Isso. Ele pega, ele faz, na verdade, uma proporção do quinhão que ele recebeu de honorários, entendeu? O acordo foi tantos mil. Aí ele pega, se desse acordo a minha remuneração vai ser 20%, ele faz uma proporção e consta como se esse valor tivesse sido retido na fonte para ele. Tá, ele faz essa proporção. Faz. Tá. Só que não é devido porque ele recebe de pessoa física. Exatamente. Não tem imposto na fonte. Exatamente. Ok. Para mim está esclarecido. Mário, por favor. Oi, concordo com o encaminhamento. É só uma sugestão, claro. Talvez demonstrar que são dois fatos geradores distintos, né? Um é o recebimento lá do cliente dele relativamente à ação trabalhista. E o outro é o recebimento dele relativo ao cliente, que esse fato gerador não tem nada a ver com aquele outro. Mostrar essa diferença, que ele está misturando duas situações totalmente distintas. Um é o cliente pagando para ele, o outro é o cliente recebendo da justiça. Eu coloquei isso na última frase, que ele falou, os honorários e indenização pactuados entre o recorrente e o seu cliente são pagos por este e não pelo juízo do trabalho. Ele está confundindo. Tratando de dois fatos geradores distintos, né? Isso. E que não pode se comunicar aí, do jeito que ele está querendo. Pois é, eu não entendi realmente essa ideia dele, né? O beneficiário do imposto que pode
Ele quer se aproveitar da retenção na fonte sobre... Só porque a verba transita por ele? Não entendi. Ele tem até a petição dele pedindo para o juiz pagar esse honorário diretamente para ele, o que é algo que não é típico. Aí o juiz indefere, falou, eu não posso fazer esse tipo de pagamento para você. Se você tiver poder, você pode fazer o levantamento do alvará e deportar a sua parte e passar só o restante do seu cliente. E aí eu acho que porque ele fez o levantamento do alvará, ele acha que esse... É aqueles processos que são simples quando a gente fala, mas depois eles são... O Martim quer falar. O Martim, acho que o Juliano levantou a mão primeiro, né? Não sei quem... Pode falar, Martim. Juliano, é só que o áudio da Ludmilla pra mim tá muito ruim, fica cortando. Não sei se pros demais também, não sei se é por causa do fone, Ludmilla, mas ele corta por uns 2 segundos, fica mudo, assim. Tá cortando. O mesmo acontece comigo. Por causa da questão que eu falei com o Rony por mensagem, eu tinha colocado fone, é por isso. Tá. Juliano, por favor, depois passar para a votação. É só para falar que nós já julgamos casos assim. Meus primeiros casos em janeiro, tinha uma advogada que falava a mesma coisa, que já tinha sido, aproveitava o imposto do próprio cliente. Então... Bom, esses são os casos que a fiscalização achou, né? Imagina o que não deve estar rolando por aí, né? Alguém que tem mais alguma coisa? Senão a gente passa a votação. Doutor Mário? Acompanhe a câmera da relatora, presidente. Martim? Acompanha a relatora. Ricardo? Acompanha a relatora. Acompanha a relatora também. Juliano? Acompanha a relatora, presidente. Leonan? Eu acompanho a relatora. Então ficou por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Ficou os itens 159 a 161 com vistas coletivas de mesa para amanhã. E a gente retorna, então, amanhã às 8h30. Vou pedir para encerrar a gravação.